As ações atreladas ao setor de proteína animal. Estamos falando aqui de JBS, Marfrig, Minerva e BR Foods. Nós já falamos algumas vezes no canal sobre esses ativos, né? Essas empresas andaram muito, principalmente a JBS, mas hoje eu trouxe aqui o Bruno Benassi, o Bruninho, sócio e aí, Rafa, beleza? E analista aqui na Levante, que é especialista no setor, para falar um pouquinho mais. E Bruninho, chegou a hora de vender essas ações? Vamos lá, pessoal. Acho que a primeira parte importante a gente entender que não é comparável a BRF com os outros três players do setor. Tem uma parte da JBS que a gente consegue comparar sim com a BRF, que aí seria a Seara versus a Sadia e a Perdigão, né? Mas pensando como cadeia e como empresa, é muito mais fácil a gente comparar JBS, Marfrig e Minerva, e BRF é um call à parte, é um call que vive só de frango e de processados, né? Agora, sua pergunta não é uma das mais fáceis de responder, mas vamos tentar enxergar o cenário Brasil e depois o cenário mundo. Empresas cotadas, na verdade, empresas que tenham plantas ou boa parte da sua produção só no Brasil, como é o caso da Minerva, eu acho que a gente está chegando num trimestre um pouco mais desafiador. O spread de carne, né, que é a diferença de quanto eles compram por quanto eles pagam a arroba do boi para quanto eles conseguem vender, né, a carne, né, porque nada mais é do que essas empresas de proteína animal aqui, pensando nas de gado, elas funcionam como tradings, né, tradings. Elas compram o gado para abate, abatem e tem que vender ele com uma margem suficiente ali. Então, Minerva, uma empresa que tem boa parte da sua produção no Brasil e em alguma coisa na América Latina, hoje a situação do spread no Brasil é bastante complicada. O preço da arroba do boi, a gente viu aí, a gente começou na Exalc, né? O pessoal lá do CPEA tá bastante alto, então o spread está baixo. Eles estão conseguindo rentabilizar as plantas por causa da exportação para a China. Porque de alguma forma começa a apertar, né? O Sim, preço sim. Da compra começa a ficar muito próximo ali e o ciclo começa a ficar ruim. Do lado de Brasil, né? O ciclo Brasil está mais complicado. E se sustenta hoje, inclusive, as plantas do Brasil, da maioria das empresas, estão conseguindo operar com uma margem operacional positiva só por causa da exportação para a China. Então, o Brasil é uma situação à parte, mas agora, se a gente pensar nas empresas que têm operação nos Estados Unidos, aí pensando em Marfrig e JBS, elas já têm uma posição um pouco mais positiva. O ciclo nos Estados Unidos está num momento bom, não está num momento excelente, como foi algum tempo atrás, um ano atrás mais ou menos, mas ainda continua num momento bom. O gado continua sendo comprado por níveis ok, e com a reabertura mais rápida da economia lá, eles estão conseguindo manter o spread elevado. Então, as empresas com operação nos Estados Unidos tendem a conseguir manter margens melhores do que as que têm a operação apenas no Brasil. E aí, lembrando, a JBS ela é uma empresa que eu acho que ela é uma das únicas do setor no Brasil. A concorrente direta dela é a Tyson Foods, né, que ela tem proteína de boi, porco ela está exportando muito para a China, frango e processados com a Seara. Então, a Minerva, a JBS, ela tem um quê de conseguir diversificar em outras proteínas, em outras regiões, então... Globalmente, de lado globalmente. E a China é aquilo, né? Existem outros focos agora de focos de gripe suína africana, então ninguém sabe ao certo como funciona na China, mas parece que vai acontecer alguma coisa, não talvez na mesma intensidade que foi há dois anos atrás, mas parece que tem alguma coisa atrapalhando sim a recriação do rebanho de porcos, então demanda explodindo na China. Então, e para o pessoal também entender, né, que é um negócio, e assim, e o call todo nosso, desde lá do início, foi em função da mudança de oferta e demanda global, né? Teve uma mudança do paradigma, a gripe suína africana pegou em cheio a China, dizimou metade da população de porcos e aconteceu. A oferta mundial se reduziu, o Brasil se colocou ali como maior exportador, não tinha porco suficiente, as pessoas começaram a comer carne bovina. Do lado do cenário da demanda, pensando assim, a China demandando, porque tem uma questão ali de descasamento entre oferta e demanda,
isso continua. Sim. Mas não é só isso, não é só disso que vai depender o resultado, né? Você começa a falar de outras coisas. Como o Bruno falou, é um trade, né? O cara compra, ele não pega o bezerro lá, engorde e depois ele faz o abate. Não, ele pega já pro abate para vender. Se o preço do que ele está comprando está muito alto, no caso aqui, está falando que o ciclo do Brasil mudou, Sim. aqui começam a apertar as coisas. Exato. Mas, de uma forma geral, é o ciclo aqui, ou seja, prejudica mais as empresas que estão operando aqui exportando, o que está segurando ainda, mantendo margens positivas são as exportações, né? No caso aí China, mas os outros ciclos ainda continuam positivos. Sim. E lembrando que é importante, a China, a quantidade de carne bovina consumida por habitante lá ainda é baixa. Então, e tem uma questão meio histórica. Meio histórica não, né? É uma questão de, conforme você aumenta a sua renda, você consome mais carne bovina. Então a China está passando por essa transição. Tem uma questão de mudança de hábitos de consumo, porque foi introduzida para uma maior parte da população chinesa a possibilidade de comer carne bovina e você normalmente não volta atrás, ainda mais no povo chinês, cada vez mais aumenta a sua renda per capita. Então tem a questão de disrupção novamente do mercado doméstico, da oferta doméstica de porco, com uma população que vai consumir mais carne durante os próximos anos. Porém, o que a gente enxerga agora é que o cenário está positivo mais por causa do dólar do que por causa do spread de carne propriamente dito. O que é positivo, que a gente enxerga em todas as empresas do setor hoje, é que todas as empresas fizeram um processo de desalavancagem muito grande. Sim. Então, a geração de caixa nos últimos trimestres foi absurda, né? Sim. Falou bastante. E é muito importante, porque antes essas empresas, elas sempre passaram por ciclos, porque é normal do setor, só que elas passavam por esses ciclos alavancadíssimas. Então aí é complicado. Então agora elas têm uma situação de caixa bastante confortável, que permite elas conseguirem atravessar de uma maneira mais tranquila, né? Então, quando tiver numa fase favorável do ciclo, muito provavelmente reduz a alavancagem, conseguiu distribuir um dividendo considerável, principalmente a Minerva vai distribuir um belo de um dividendo. Sim. Quando está numa fase mais desafiadora do ciclo, dá uma segurada, mas não precisa fazer nenhuma loucura, né? Não precisa ficar emitindo mais dívida. Como a gente via lá atrás. Exatamente. Então, o setor como um todo está numa fase bastante positiva. E estão pensando assim, de forma geral, né? Quem está exposto ao ciclo Brasil é um pouco mais negativo, pé atrás. Quem está no ciclo global, US, China aí, está super bem. Pensando nesses business, a JBS é a mais diversificada, que está exposta a esses mercados. E tem algumas coisas ainda para acontecer, que é a abertura de capital lá fora, né? Que muda o nível de negociação de saída do JBS. Então tem muita coisa. Saída do BNDES. Então tem muita coisa ainda para acontecer. Sim. Eu acho que, lembrando que o principal player de comparação da JBS é a Tyson Foods nos Estados Unidos, ela negocia 10 vezes EV/EBITDA mais ou menos, e a JBS negocia umas 4, 5. Então é bem mais descontado, né? É isso. Bruno. Então, muito obrigado. Sempre um prazer. E galera, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo. Um grande abraço.